online já. Bom dia a todos, um bom domingo. Hoje, domingo 3 de maio de 2020. Começando o terceiro debate possível com a lista da domingo 3 de maio de 2020. Alguma coisa errada aqui. Tá vazando um áudio aqui, peraí. Alô? Era eu, desculpa. Peraí. Desculpa. Então, retomando, recomeçando então mais um Debates Possíveis, nossa terceira edição. Informação, debate, dialética, ciência, informação no conforto da sua casa via internet. Comigo, além de Ayrton Batista, nosso membro fixo, hoje recebemos o antropólogo, professor e pesquisador Paulo Malvasi. Seja bem-vindo, Paulo, um grande abraço. Prazer estar com você sempre. E pode fazer aí uma breve apresentação sobre você, enfim, e vamos dar seguimento à temática aí. Poxa, uma alegria enorme, agradeço muito o convite do Ayrton e seu, né? Eu me sinto pertencente a essa terra de Atibaia, embora eu não tenha nascido aqui, eu fui concebido aqui, dizem meus pais. E a verdade é que todo final de semana eu vinha para o Rio Acima, região do Iara, desde antes do meu nascimento, meus pais tinham sítio, então... E eu só vim morar aqui na cidade mesmo com 12 anos de idade, né, no centro, mas eu passei minha infância inteira curtindo as festas populares, as cavalhadas, né, que hoje eu não faria, mas na época participava. Então, é isso, sou seu amigo, né, há quanto tempo, e minha trajetória foi do José Alvim do Major, ainda no início dos anos 90, e tive a oportunidade de entrar numa universidade pública, na Universidade de São Paulo, no curso de Ciências Sociais, e aí começa minha trajetória profissional, né? Acho que é um pouco isso, há 25 anos trabalhando com pesquisa em situações em que a juventude, em que jovens, adolescentes e jovens vivem situações delicadas, né, de vulnerabilidade, de violência. Então, em 96, comecei a pesquisar com meninos e meninas de rua, e aí segue minha trajetória até os dias de hoje, né, como pesquisador, pesquisando oportunidades de vida para os jovens, e acho que é isso, né? Sou professor aqui em Atibaia há 20 anos, né? Tive a oportunidade de começar a dar aula no cursinho comunitário Gauss, que é uma grande honra para mim ter começado num projeto como esse, né? Sou professor da Unifat há 17 anos e amigo de muita gente querida de Atibaia, e acho que é um pouco isso. Maravilha, Paulão. Então, dá o seu bom dia aí e as primeiras impressões sobre o assunto. Vamos que vamos? Vamos lá. Bom dia, Paulo. Obrigado por ter atendido o convite da gente, pela indicação do Dadá. A gente não se conhecia, né? E eu estou muito honrado de ter uma pessoa tão esforçada e que, diante de uma normalidade, de uma família normal, né, conseguiu estudar em órgãos públicos e tocou a vida para frente de uma maneira maravilhosa e continua estudando até hoje, né? Então, talvez você seja realmente o grande exemplo do tema de hoje, que é o projeto para jovens, né? No contexto público, no contexto político. Então, você conseguiu, de uma certa forma, ser uma exceção. E essa exceção precisaria virar uma regra entre os nossos jovens. Então, você, mais do que ninguém, vai nos ajudar nesse debate a ter ideias, junto com as nossas, de uma forma técnica, principalmente, mas principalmente de uma forma humana, porque você passou por isso. Seja bem-vindo aí.
Muito obrigado, Ayrton. Bom, maravilha. Bom, gente, eu acho que é consenso aqui entre vocês dois, que realmente as políticas de promoção de inclusão para a juventude é uma função do Estado, sim, é uma função pública e é uma demanda justa do Estado brasileiro. Então, minha primeira pergunta é o seguinte, Paulo: como a gente sai do conhecimento acadêmico para a sociedade? Como a gente aplica o conhecimento científico na praxis em relação à política de juventude? Bom, Dada, agradeço muito, né, a questão. Acho que uma primeira coisa é a gente compreender que nós, mulheres e homens, seres humanos, nós somos uma espécie que aquilo que a gente produz como ideia do mundo, como projetos de mundo, não estão separados da nossa ação prática, da nossa luta cotidiana. Então, estudar e colocar em prática deveria ser uma regra dessa etapa que a humanidade vive, porque nós somos capazes, como espécie, de produzir muito conhecimento. E esse conhecimento só é válido se ele gera oportunidade para o conjunto da comunidade humana, né? Então, acho que também uma parte da desconfiança com relação à ciência, ela tem a ver com o fato de que, muitas vezes, tem se comprado o conhecimento científico para fins privados. E é hora, e acho que a Covid-19 coloca isso na mesa, é hora da gente colocar toda a capacidade, todo o acúmulo de saber em prol da humanidade, né? E aí, quando a gente pensa na juventude, a gente pensa nesse primeiro plano na continuidade de nós mesmos, né? Porque essa verdade irrefutável, né, que a única coisa certa que nós temos é a morte nessa vida, quanto mais a gente deixar a terra arada para que as próximas gerações alcancem níveis de realização maiores do que o nosso, essa é a nossa responsabilidade, né, como cidadãos. Ayrton, por favor. Eu queria ouvir mais o Paulo, mas a realidade do que ele está falando é flagrante. Não existe, né, Paulo? A gente criou uma geração, a partir dos anos 60, meados de 60, uma geração que ficou um pouco esquecida, principalmente o jovem. Eu acho que propositadamente, de certas informações. Foi criada, então, uma casta de cientistas, de estudantes, na área de humanas até, que pareciam detentores do saber. E parecia um negócio como na classe média, na Idade Média. O cara sabia alguma coisa, aquilo virava um segredo, era só feito para grupos, isso não se estendia a todos. E como você fala que a ciência ela está sendo comprada pelas grandes organizações e não chega ao público, quando chega num preço altíssimo, né? Você tem razão. E o jovem, que é o tema de hoje, ele tem vindo há mais de 40 anos sendo desinformado de uma tal forma que ele está perdendo a condição de opinar, ele está perdendo a condição de criar, ele está perdendo a condição de raciocinar logicamente sobre alguns fatos. E cria uma geração de manipulados. A gente precisava tentar, de uma certa forma, mudar. Quanto à Arache, o caminho, o campo, deixar um legado, eu acho que isso é próprio de quem tem amorosidade. E a amorosidade é uma coisa tão importante que você, num determinado momento, começa a entender da tua grandeza e da tua necessidade de participar desse planeta de uma tal forma que você deixa para filhos, você deixa para netos um legado. O resto realmente
não importa muito. Ou seja, facilitar o futuro, facilitar a vida de quem está vindo, eu acho uma tarefa de todos. Parabéns pela ideia. Legal. Paulão, com relação ao município, mais especificamente o município de Atibaia, queria que você fizesse um breve histórico aí do que aconteceu nos últimos anos, enfim, ali falar um pouco da Casa do Pequeno Trabalhador, enfim, os outros projetos que você acompanhou aqui na cidade. E queria que você também dissertasse um pouco quais são os braços legais do município em relação às políticas de juventude. Até onde o município pode ir. Você sabe, Dada, que eu fui adolescente, jovem aqui, né? Quando eu voltei da universidade para morar aqui, com 26 anos de idade, não existia política de juventude em Atibaia. É verdade que não existia política de juventude no Brasil, porque você tinha uma chave da política da Constituição de 88 voltada para a criança e para o adolescente, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a juventude ela só aparece como tema de política pública e ação mais organizada, mais sistemática, no começo dos anos 2000, quando a gente tem aquele movimento chamado Onda Jovem, em que a pirâmide demográfica brasileira teve uma grande ênfase nessa faixa etária entre 15 e 29 anos de idade, que é considerado juventude. Então eu tive, Dada, uma grande honra de logo que eu voltei para cá, ter sido convidado para trabalhar no poder público e ter iniciado por um processo participativo, cidadão, a partir de rodas de conversas pequenas que foram se ampliando, eu tive a oportunidade de servir na facilitação da construção de uma política de juventude, né? E o que nós alcançamos naquele primeiro momento, estou falando de 2004, 2005, né? Nós conseguimos criar muitas oficinas de formação para participação cidadã e política, e desse processo, naquele governo, né? Professor Ricardo Vice, nós conseguimos criar o orçamento participativo jovem, né? E multiplicar aí a participação da juventude com resultados concretos. Então, tantas coisas, tantas oficinas, reforma da estação de Caetetuba para oficina cultural, pistas de skate, enfim. Assim, eu tenho uma leitura que o município ele pode e deve, e a minha experiência concreta naquele período revelou isso, que o município ele pode ter uma característica mais criativa no fomento de políticas locais. Eu acho que existe margem, né, para o poder público municipal criar inovações, por exemplo, né, como algo como as oficinas de cidadania, né, escolas de cidadania e de governo para a juventude, porque o que é fundamental agora é realmente esse pertencimento coletivo, né, fomentar na juventude essa certeza da importância que eles têm para todos nós, o trabalho, as ideias, né? Então eu penso que para além daquilo, a gente não tem hoje, num governo como o governo Bolsonaro, evidentemente, que não existe política para mulher, não existe política para a juventude, não existe política para os pretos, pardos, né? Não existe política pública nesse governo Bolsonaro para esses setores tão essenciais. E a juventude hoje, a juventude ela carrega em si a semente da esperança, porque ela é a nossa renovação, ela é a certeza da renovação de nós mesmos, e ao mesmo tempo, como ela traz sempre novidade, ela causa um pouco de medo. Assim eu pude, você falou do que eu acompanhei, né? Não só assim acompanhei, Dada, mas vejam, incentivadores da consciência jovem nasceram nesse período em que começou a política de juventude de Atibaia. Simbiose começou nesse período. Cursinho Gauss é um pouco antes, mas é desse período, né? Então, você tem uma série de
de iniciativas, e claro, né, essas organizações que já existiam, né, como a Casa do Pequeno Trabalhador, e tantas outras iniciativas da sociedade civil, mas que demandam, sim, essa liderança que o poder público pode ter, e que então a gente vê, né, mais uma vez, gente, vejam, o que está acontecendo no Brasil com a Covid é o sinal do que a ausência de liderança faz. Vira o caos. Assim, as pessoas falam, mas o poder público tem que dar tudo. Não, ele não tem que dar tudo, mas veja, se a gente tem uma situação de crise, o que vai dar suporte para as pessoas vai ser o Estado. Então precisa parar um pouco com esse discurso de que o Estado não serve para nada. Quer dizer, o Estado é um agente fundamental daquilo que é público, daquilo que diz respeito a todos nós. E é fundamental a gente, né, que tem discutido, então, qual a função pública, qual a função do Estado, dizer para os jovens, nós estamos com vocês, né? Nós vamos, assim, auxiliá-los nesse pleno desenvolvimento, né? Eu agradeço muito o Ayrton por ter dito, né, da minha trajetória, de ter sido um jovem, né, e de ter estudado no José Alvim, estudado no Major, e ter conseguido canalizar também minha indignação, minha inquietação, minha rebeldia, para o estudo, para o trabalho, para a justiça. E acho que muitos jovens, né, a juventude tem esse sentimento, né, de um modo geral, esse desejo de mudança, esse desejo de ter voz, esse desejo de ter assim, oportunidade. Então, eu acho que é importante dizer que todos nós somos responsáveis pelas novas gerações. E assim a gente deve agir no município, porque o município é o chão onde a vida acontece. Então, a gente vive numa federação, nós temos o norte da Constituição, nós temos o norte, né, e essa questão do orçamento, eu acho que o Pacto Federativo é algo para a gente discutir, né? Eu acho que a Constituição de 88 aponta para a descentralização como sentido da política pública, ou seja, caminhar para que os municípios tenham a força e a possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas, porque é no chão, é na escola, é no posto de saúde, é no centro comunitário, são nas praças que a vida das pessoas acontecem. Então, acho que o poder público hoje, né, pensando que nós estamos num ano fundamental para mudança, né, para trazer novidades nas eleições municipais, acho que o poder público ele deve respeitar a Constituição, potencializar as políticas que existem e fomentar inovações. Maravilha. Ayrton, mesma pergunta. Pergunta? Com relação ao braço do município, né? As inerências do município em relação à política de juventude. O Paulo tem razão. Quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa naquele mapa todo, a federação, Brasília, Câmara, Senado, mas na verdade é o que ele falou, a vida e as coisas acontecem no município, acontecem na sua cidade, cada um na sua cidade, cada um com sua característica, né? Nós já temos há algum tempo algumas ferramentas de apoio ao jovem, que realmente nos últimos 2 anos e pouquinho, foram esquecidas por conta de um projeto que é bem claro para quem estuda um pouco ou para quem tem um pouco de malícia até de vida. Se não bastasse as pessoas que têm um pouco de malícia de vida, ou seja, aquele traquejo de ver a coisa mais mineiramente, a gente tem determinados técnicos, como é o caso do antropólogo, que é o caso do Paulo, como é o caso de uma pessoa que é formada em ciências sociais e tem um olhar geral para os assuntos. O que acontece é o seguinte, o jovem, ele precisava primeiro se valorizar. Mas como você se valoriza?
se você não tem uma base desde a escola, com professores te dizendo que você é importante, a tua família te dizendo que você é importante e mostrando para você responsabilidades que você tem, que são pequenas até você fazer uma determinada idade e que serão grandes depois que você atingir uma idade adulta. Esse tipo de educação foi passado para a escola, e a escola começou a ter que educar filhos, na sua grande maioria, e parece que virou um objeto, ela virou uma babá, e não é bem assim. Hoje, em Atibaia, se você analisar bem o número de votos que existiram na última eleição, praticamente, dos mais de 40% de abstenções que existiram, 93% eram de jovens, de entre 16 e 21 anos, que não se importavam e não estão se importando em votar. Por quê? Porque a base familiar, a base da escola, não fez ele entender da importância disso. E assim acontece em outros segmentos. Como ele não tem, você só conhece aquilo que tem ou vê. Se ele não vê uma informação, uma quadra, uma escola melhor, se ele não vê e não tem um apoio para começar para entrar no mercado de trabalho, se ele não tem e nunca viu, não sabe o que é um estágio, um trabalhador que faz um estágio como aprendiz em uma determinada área da cidade, e isso não é incentivado pela área da educação. Você vai ficar uma semana fazendo um estágio lá no hotel tal, para ver se você gosta de turismo. Você vai ficar mais uma semana no mês que vem lá com os morangos, para ver se você gostaria de ter algumas ideias em relação a isso. Você vai trabalhar na informática, você vai passar uma semana, ou 2, 3 horas por dia durante uma semana, junto à Polícia Militar, para ver se talvez seu cargo talvez não seja esse também, né? Ou vamos conhecer um pouco do que acontece de religiosidade na cidade, de folclore, de cultura. Quem sabe que você não vá para essa área? Ou seja, o garoto não tem e não vê. Se ele não tem e não vê, ele não sente falta. Sim. Ele fica sem base. Ele começa a ser anulado. E essa anulação do jovem, isto é um projeto. Muito interessante. Exatamente. Agora é o seguinte, gente, para a gente fomentar essas políticas públicas de inclusão, enfim, da juventude, seja inclusão no processo normal da vida, na praxis da vida, na dialética da vida pública, a gente tem que fazer um mapeamento de necessidades, né? Fundamental. E como é que a gente faz esse processo? Como a gente mapeia as necessidades, respeitando a peculiaridade cultural de cada região? E como a gente faz a interligação entre as especialidades? Olha, na minha experiência com juventude, Dada, é sempre fundamental esse ponto da escuta, né? E realmente ter uma escuta assim apurada. Porque às vezes o adulto ele escuta o jovem e desconsidera aquilo no seu valor porque acha que é uma imaturidade e tal. E é importante perceber que o jovem às vezes expressa o seu sonho de acordo com o que a cultura, o caldo cultural ele permite. Então acho que a gente teve um erro muito sério aqui no Brasil, particularmente dos setores progressistas, nesse sentido, de terem apostado no dinheiro como mediação do conflito social, quando os setores progressistas jamais poderiam ter, do meu ponto de vista, feito essa aposta. A aposta ela sempre deveria ter sido na cidadania. Então a gente pega, olha, eu vou dar o exemplo da música para vocês, e aí falando de uma realidade, por exemplo, de uma parte da juventude periférica das cidades. Quando eu fui coordenador de juventude no município, nascia um movimento hip-hop forte em Caetetuba, Cerejeiras e Imperial. Né?
A linguagem do rap, ali a gente está falando dos anos 90 e começo dos anos 2000, um tipo de abordagem de crítica social. Quando a gente chega nos anos 2010, você tem o funk ostentação. Então, olha, é o dinheiro, é o que eu tomo, é o que eu tenho, né? Então, se o jovem, né, ele não é escutado de uma maneira atenciosa, você só pega um certo padrão cultural, como Ayrton ele falou, que é massificado e alienado. Mas se você cria vínculo e consegue apurar essa escuta, você vai perceber que o sonho dele é o sonho de ser reconhecido, é o sonho de ser valorizado, é o sonho de ter espaço na sociedade. E, mais uma vez, eu acho que a gente está num momento histórico fundamental para estarmos muito unidos em paradigmas jovens. Por quê? Porque o capitalismo e todos esses valores que esse capitalismo financeiro trouxe, esse capitalismo das últimas décadas, ele está em xeque. Dificilmente ele sai dessa crise. Por quê? Porque o que vai emergir com essa crise, o que já está emergindo, é a necessidade da solidariedade, é a necessidade do pertencimento à comunidade humana, e aí a comunidade territorial é tão importante quanto essa comunidade virtual, global que a gente tem. Acho que tem uma dialética entre o global e o local muito importante nos dias de hoje, mas o local é fundamental, fundamental, porque na necessidade é com ele que a gente vai correr. Então, eu concordo com você, Dada. Começa pela escuta, e por uma escuta competente, né? Que perceba também as angústias do jovem, o medo do desemprego, o medo de não ter um futuro estável, né? Estável no sentido de poder ter a estrutura básica para o seu desenvolvimento. Porque a vida é movimento, a vida não é estável. Mas se você não tem condições básicas para se desenvolver, e é isso que o mundo adulto tem que oferecer para a juventude, você vive um nível de instabilidade que não é saudável, né? Então, eu acho que é um momento mesmo da gente ter clareza de que a gente precisa, simultaneamente, aqui eu falo como professor também, porque o professor, como ele atua com uma série de saberes que ele acumulou e que são importantes, sim, né? Eles são importantes porque, na verdade, é um acúmulo daquilo que os nossos ancestrais conseguiram produzir de melhor, mas o professor, ele sempre parte da escuta, e ele acolhe a escuta, e ele traz elementos novos para que esses sonhos, esses desejos, eles sejam aprimorados, né? Então, vejam, o processo, por exemplo, de uma pedagogia freiriana, ele é um processo de reconhecimento das potencialidades, né? Aqui eu estou falando do Paulo Freire, né? Acho que muitos conhecem, que estão conosco hoje. Ele parte, sim, do reconhecimento do saber popular e ele coloca à disposição o que de melhor nós sabemos sobre a pedagogia e os processos educativos. Não sei se me faço claro, mas é mesmo a capacidade da escuta e a capacidade de oferecer os melhores recursos para o desenvolvimento. Maravilha. Outra coisa que também que vai passar muito pós-pandemia, e o jovem vai ter participação nesse processo, fundamental é a redefinição do consumo. O que vai permear o consumo? A necessidade do bem ou o fetiche da mercadoria? Passa por a gente fazer essa discussão. E essa organização mundial da produção, ela funciona? A China sendo a fábrica do mundo, o Brasil sendo a horta do mundo, as ciências e as letras ficando na Europa, a robótica nos Estados Unidos, enfim. Essa discussão vai passar pelo jovem. Aí, então, eu queria que você desse uma pincelada em cima do que o Paulão falou sobre a questão mesmo de fazer o mapeamento das necessidades locais da juventude. Começa pelo sentido da res pública. A república, vem da palavra res,
pública, porque é coisa pública. E o que o jovem vai tomando de informação, através dessa ideia, principalmente do consumo desvairado, é que o valor está nas coisas, e não no saber. Eu lembro de um professor meu, que era tenente-coronel, trabalhou 5 anos na fronteira do Acre, no Exército. Nos anos 60, ele saiu de lá, veio para São Paulo, e o Acre, você imagina o Acre, a fronteira do Acre, nos anos 60. Quer dizer, era ele mais uns 4 ou 5 índios, mais um monte de soldado. Não via gente, não tinha internet, não tinha nada. Aí ele brincava que quando ele chegou em São Paulo de volta, a primeira coisa que ele fez foi casar. Porque ele não aguentava. A primeira coisa que ele fez foi casar. E casei com aquilo ali, ó, dá uma olhada. E ele mostrava a mulher dele, que realmente era muito feia, né? Embora fosse muito simpática. Ou seja, o desespero dele como jovem vindo e vendo a diferença daquele ato, sem nada, sem ninguém. E ao chegar em São Paulo, nos anos 60, no glamour da bossa nova, no glamour das passeatas, o desespero foi tal que as ações também foram estapafúrdias. Eu acho que esse professor tinha uma coisa de bom também, ele ensinava história e geografia. Só que na história ele ensinava aquilo que estava no livro, para a gente fazer a prova. E depois ele contava para a gente a verdadeira história. Ou seja, isso vocês não respondam na prova, mas o que aconteceu na verdade não é isso. Foi assim, foi assado. Um detalhe, por exemplo, como a bandeira. A nossa bandeira verde, amarela, azul e branca. O verde representa nossas matas, o amarelo o nosso ouro, o azul o nosso céu. E ele falava isso, se vocês forem na prova, façam isso. Mas, na verdade, não é nada disso. O verde é da família de Bragança, dos portugueses do Império, né? O amarelo é da família de Orleans, da Imperatriz, não é? A única coisa que o cara fez na bandeira nova foi tirar o brasão imperial e colocar a bolinha. Ou seja, ele ensinava de uma outra forma, eu acho que isso também faz falta hoje. Mas em relação ao município, deixa eu dar uma ideia aqui. Eu sou fanático para ter jovem perto de mim. Eu me sinto bem e eu acho que isso vai de encontro à ideia de que eles são herdeiros desse planeta, e então é bom tê-los por perto. A gente tem jovens com ideias maravilhosas, só que ninguém ouve, que o Paulo falou. Sempre que eu atuei na política, eu gostava de atuar com jovens, tanto que no próprio PDT, a primeira coisa que eu fiz, que eu falei que eu queria ter lá, era um grupo de jovens, para discutir política da forma que o jovem discute. E os partidos, até os partidos, estão esquecendo disso. A política é feita por um monte de velhinho. E não é bem por aí. A gente precisava ter o jovem também atuando com a gente. Jovem que eu falo é jovem que raciocina, que pensa, né? Não que categoria, holiday, que são os supra-sumos da psicopatia. E também tem jovem psicopata, né? Eu acho que o município ele precisaria ter 6 pontos. Olha, primeiro, uma construção compartilhada de conhecimento. Isso o município pode dar. Ele precisava ter uma emancipação do nosso jovem em relação ao entendimento democrático no relacionamento com outras pessoas. Isso o município pode dar. O município precisava entender a problematização do que está acontecendo e indicar soluções. E cada uma é diferente da outra, dependendo da região da cidade. Outra coisa, uma construção de um projeto democrático, bem popular, em relação a grupos de jovens. O município pode dar isso por região da cidade e organizar isso com mestres, com professores, né, com assistentes sociais. Isso dentro de uma coisa normal, fazer Atibaia voltar a ser uma cidade, escola, que se preocupa com o futuro do jovem. Atibaia tem um problema geográfico interessante, ele é uma esquina. Ele é uma esquina entre 2
rodovias importantes, uma que atravessa o estado na horizontal, outra na vertical. Nós estamos numa esquina, e o Dadá, semana passada, quando falamos com a professora Iete, genial ela, como sempre, ele comentou sobre a Fernão Dias se tornar uma via Dutra, ou seja, tudo ligado. É verdade, se você notar bem, você vai até o Rio de Janeiro, é uma cidade ligada na outra, é uma desurbanização, o jovem no meio entre o bebê, que tem um excesso de cuidado necessário, e os mais velhos, que têm o poder na cidade, o jovem largado no meio dessa estrada. Metaforicamente, essa estrada não está levando o jovem a nada. Então, um outro fato importante entre esses quatro que eu falei é o diálogo. Nós precisamos conversar com eles mesmo, né, Paulo? Nós vamos bater um papo, favorecer encontros de conhecimento. E a cidade pode fazer isso, o município pode fazer isso. E, por fim, a tal amorosidade, que parece um negócio demagógico, um negócio meio... Mas não, a amorosidade se constrói, ela se constrói. Quando você começa a favorecer os jovens, ou até mesmo as pessoas mais adultas, a entenderem e se colocarem no lugar do outro. E isso o município pode levar, fazendo encontros diferentes, fazendo com que o jovem escute outro tipo de música que não seja esse funk ostentação, que é uma das coisas mais ridículas e absurdas de matar a nossa cultura, que tem poetas e músicos simplesmente maravilhosos, né? Então, também acho que esse funk ostentação, ele é um projeto de emburrização, né? Eu fiz algumas palestras em escolas para incentivar a leitura, e a gente via que os meninos, eles não separavam a música da letra. Então, quando a gente se separava, tirava a música e só lia a letra, os meninos entendiam que ali havia uma poesia, ou um recado. E isso começou a fazer com que eles, além de ouvir a música, quisessem ler a letra. Uma coisa que na minha geração era comum, da também, da sua também, que está voltando agora. Vocês lembram, a gente abria a capa do LP, tinha todas as letras. Não é verdade? Parece uma coisa boba, mas você imagina você ver uma letra inteira do Chico Buarque, de uma Maria Bethânia, não é? Você vê uma letra inteira sem a música, ou a te ajudar a cantar aquilo. Isso aumenta a tua verbalização, isso aumenta a tua condição de diálogo. 90% do brasileiro se vira a vida inteira com 700 palavras. Ou seja, é o que ele tem. Com 700 palavras, ele trabalha, ele come e ele morre. E isso é um projeto de embolização. E o município, sendo a célula de um Estado, que é um órgão maior de uma federação, é onde se começa tudo. Se nós deixarmos um vírus da burrice entrar no município, ele afeta a cidade do lado, ele afeta a outra, daqui a pouco ele afeta o Estado, e daqui a pouco ele afeta a nação. Então, a amorosidade faz parte disso. Você começar do pequenininho, do pouquinho, que é o município, em relação ao país, melhorando aos poucos. Você vira exemplo. A partir do momento que você vira exemplo, você começa a ser imitado. E a partir do momento que você é imitado, a tua amorosidade, em termos de empatia, aumenta. É mais ou menos isso. O município pode fazer isso. Para isso, ele precisa ter vereadores com projetos. Ele precisa ter um prefeito que entenda de gestão pública. Legal, Ayrton. Não é isso? Gente, eu queria voltar um pouco para o âmbito nacional aqui. É claro que esse desgoverno, ele está dando continuidade em algo que começou no desgoverno Temer também, que é a precarização do trabalho, perda de direitos trabalhistas, enfim.
além de um projeto de destruição da identidade cultural brasileira, claramente promovido por esse desministro Weintraub, enfim. E como a gente vai alertar o jovem para essa perda de direitos? Como a gente vai fazer com que eles fujam da glamorização do home office e da glamorização da perda do 13º? Vamos lá, Paulão. Olha, Dada, eu acho que tem muitos movimentos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, com a crise do capitalismo, os moldes que nós, né, na intensidade que a gente está tendo, com o capitalismo nasceu também a ideia do trabalho assalariado. Então, assim, os desafios, eles são realmente gigantescos, porque eu acho que a primeira coisa é a gente recuperar o sentido do trabalho não alienado, porque uma coisa durante esses séculos foi que o trabalho ele foi gradativamente se transformando cada vez mais num veículo para o consumo, e não mais num sentido mais essencial do pertencimento humano. O trabalho é a nossa capacidade de pertencer ao mundo, de produzir o mundo humano, de participar da coletividade solidariamente, de colocar a nossa marca digital em toda a capacidade humana de criação. Então, a perda dos direitos é a última etapa desse ataque desesperado do neoliberalismo, que é um ataque, é curioso, né? Ele é um ataque para a geração de mais benefícios para aqueles que são donos do capital, mas a minha leitura é que ele é suicida, né? Porque ele acaba com as próprias condições da sua reprodução. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a garantia dos direitos, para mim, hoje, 2020, o essencial é a renda mínima. Tá? Trabalho nesses moldes é trabalho, por exemplo, para as grandes corporações, elas estão há muitos anos descartando o trabalho da juventude. Então, um jovem entra no telemarketing, eles rodam em 3 ou 6 meses para não ter que pagar nenhum direito trabalhista. Eu estou falando disso há mais de 10 anos. A destituição do direito hoje é esse golpe final, né, em que as pessoas, de maneira ingênua, acabaram embarcando num projeto autoritário que é para colocar isso. Só que isso não vai gerar benefício para a maior parte das pessoas. Então, ele é um projeto sem futuro, né? Não adianta, pode chorar, pode gritar, pode espernear, pode fazer o que for. Ele é um projeto que não é um projeto, ele é um projeto de morte. O que a gente vive hoje é um projeto de morte. Então, eu acho que a renda mínima cidadã, e aí com uma ênfase em políticas de transferência para a juventude, são fundamentais, e acho, ao mesmo tempo, que a gente vai ter que ir criando, isso é coisa de médio e longo prazo, Dada. Assim, qual é a resposta rápida? A resposta rápida é renda cidadã. Frentes de políticas de transferência de renda que permitam que o jovem ele se desenvolva. E, simultaneamente, a gente vai ter que fomentar as cooperativas, as associações comunitárias, as redes, não apenas locais, mas regionais, nacionais, internacionais, de produção, né? Também por home office. Eu não acho que... Quer dizer, eu acho que a glamorização ela é um fetiche, mas eu acho que uma parte da juventude vai trabalhar em redes transnacionais, ou vai dedicar um tempo a isso, e outro tempo, né, um trabalho mais localizado, comunitário. Agora, não vão ser as grandes corporações que vão nos oferecer isso. Precisa sair dessa ilusão. Então, talvez a gente tenha um caminho de difícil retorno para a era do trabalho assalariado. Tá? Quando eu falo isso, não é gosto pessoal, não. Gosto pessoal, eu defendo isso. Eu estou falando sociologicamente, em termos mais estruturais, o Estado, do meu ponto de vista, precisa garantir uma renda universal cidadã, porque a gente
a nossa espécie produziu riqueza para que ninguém mais passe necessidade básica, e a partir daí favorecer cooperativismo, novos empreendimentos, não de empreendedorismo, mas empreendimentos solidários, comunitários, locais, novas iniciativas do setor produtivo, que seja pelos trabalhadores. Estou me fazendo claro, Dada? A questão aqui é a gente sair da dependência do grande capital, achando que a gente precisa pedir esmola, que o trabalho é uma esmola para esse grande capital, ou que sem ele a gente não vive. Então, nessa transição, se você me perguntasse o que é o básico essencial, é a renda cidadã e a política de transferência de renda, não apenas o Bolsa Família, mas uma política de transferência de renda para a juventude, especificamente, e o Estado e o município têm sim como criar, pelo menos em escalas, claro, menores que o governo federal, sem dúvida nenhuma, mas criar políticas de transferência de renda e, ao mesmo tempo, a geração, e aí chamar, né? Porque às vezes o empresário de um município, a pessoa é dona de uma padaria, é dona de um pequeno comércio, e acha que quando a gente fala dessa crise e da crise das corporações, que a gente está falando deles. Pelo amor de Deus, gente. Não é, não. Vocês, empreendedores locais, são absolutamente fundamentais. A pequena empresa, o pequeno negócio, os negócios locais, eles são absolutamente fundamentais nessa inclusão do jovem no setor produtivo. Nessa crise que a gente está passando, a gente precisa do poder público para garantir o mínimo, porque nós temos uma transição, Ayrton e Dada. Ela não é uma transição que vai acontecer em 2, 3 meses. Ela é uma transição de anos, gente. Talvez décadas. É muito profundo isso que a gente está passando. Assim, é a crise de um sistema que se instituiu há 300 anos atrás, aproximadamente, e que gerou uma civilização que se globalizou e que está em crise. Então, a gente está falando de algo que é muito profundo e de muito longo alcance. Como diz o Eduardo Moreira, né? Crise a gente atravessa. Crise se atravessa, não tem atalho para solucionar. Ayrton, mesma pergunta, cara. Como é que fica o jovem diante da precarização do trabalho e dessa crise do capitalismo? Pois é, vamos voltar aí para o município. Eu acho que é uma função da gente cuidar dos nossos jovens, como um pai e a mãe cuida dele. Apesar que o Paulo, ele, tecnicamente falando, é considerado um jovem de 15 a 29 anos, né, Paulo? Sim. Então, é difícil a gente pensar num jovem de 29 anos, embora ele seja jovem, como ele ser dependente de uma ajuda. Mas é incrível, precisa. O jovem, ele tem que ser informado. É isso que o município tem que fazer e o professor tem que fazer quando a gente tem uma base de conversa, de chegar, de sentar e poder discutir determinadas situações. De uma forma ou de outra, o jovem, ele vai se tornar adulto, vai envelhecer e vai achar que viveu. E alguns até viverão. O município, ele não pode abrir mão de gerar empregos dentro da característica dele. Eu acho engraçado, e você tem razão, Paulo, quando a gente fala em trabalhador, o advogado acha que ele não é, na sua grande maioria. Não, eu sou só um advogado. O médico acha que não é. Ele é um trabalhador autônomo. Às vezes trabalha para cacete, e ele acha que ele não é parte do trabalhador, quando a gente fala em trabalhador. O dono da padaria, o dono do bazar, o dono de uma média empresa, às vezes chega antes que qualquer empregado e sai depois que qualquer outro. Ele está trabalhando e ele esquece que ele é um trabalhador.
E aí o que acontece? Uma grande corporação, né, do seu João Paulo Leão, do seu Zé Safra, eles acham que eles são iguais. Eles fazem parte desses 6, 7 trilhardários do país. Quando, na verdade, eles são trabalhadores e, às vezes, trabalham mais do que muita gente. O entendimento até do 13º é ridículo. Nós recebemos um salário a mais por ano. Não ganhamos um salário a mais por ano. Nós temos 48 semanas, que formam 12 meses, mas se você fizer a conta de 48 semanas vezes 7 dias, dá 336 dias. E o ano tem 365. Ou seja, não é favor nenhum o 13º. A gente vai trabalhar um mês a mais de graça? Ou seja, o certo era ter o 14º salário. Mas isso seria uma bonificação. Então, esse entendimento tem que ser levado ao jovem. É matemática daqueles caras que têm um lápis na orelha. Não precisa de gênio para entender isso. Ou seja, a gente tem que simplificar determinadas situações para chegar ao jovem. E não só o jovem, aquele também que tem a cabeça um pouco menor no entendimento de tudo. A gente olha um ministro do STF falando, quem é que entende o que eles estão falando dentro da grande massa popular? Exatamente. Você não entende aquele português. Por que não simplifica as coisas? Eu acho que é um trabalho do município, a partir do Ministério Público dele, quando faz uma mensagem ao público, falar publicamente, de forma simples. O professor tem que parar com essa mania de querer dar aula da forma que ele entende. Ele tem que dar aula da forma que o aluno vai entendê-lo, não é? Então, a glamorização, falando da glamorização do homem, do trabalhar em casa pelo computador aí, que esses termos em inglês é outra desgraça dentro para acabar com a nossa cultura. Esse negócio de trabalhar em casa através do computador, talvez seja um negócio interessante, por que não? Por que talvez seja. Mas como que a gente vai discutir? Não é uma questão de glamorização. Se eu puder ficar em casa, eu fico mais com meus filhos, eu não gasto ônibus, eu não poluo. Mas os meus direitos vão ter que ser preservados. Mas os meus direitos, se forem preservados, terão que ser preservados os meus deveres também. Então fica esse medo do empresariado de que não vamos fazer o dever corretamente e que direito é um favor. Não, não é. Por exemplo, a Secretaria da Educação, o Ministério da Educação foi criado em 1930, na época do Getúlio, quando ele começou, em 1930, vai fazer 100 anos, e até hoje a gente não tem uma diretriz estabelecida para o país de norma de ensinamento, de acolhimento de jovem, de recebimento, de transferência dele da primeira fase de estudo para a segunda. É um choque que existe na criança, ela sair com 10, 11 anos, entrar num outro tipo de educação. Isso cria evasão escolar. A gente precisa chegar nesse jovem e fazer com que ele se mantenha na escola. O que muitos velhos não entendem é que esses jovens vão cuidar da gente. Certo. Caramba, é amorosidade isso. Isso é uma técnica. É um entendimento bobo filosófico. Mas ela é a amorosidade que eu comento. Entende? Nós não podemos descartar a possibilidade de trabalharmos em casa. Aquariano que eu sou, eu acho que um dia a gente vai trabalhar só mentalmente. Por transmissão de pensamento e tal, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Mas eu não vou chegar nesse dia. Quando eu falo dessa questão da glamorização do home office, é uma certa geração que glamoriza justamente essas perdas de trabalho, que tem orgulho, né, de ser aquele funcionário padrão. Não, eu sou amigo do meu patrão.
O meu patrão botou mesa de sinuca no meu escritório. Ele chama pizza para eu ficar até 10 da noite. Agora a gente tem cerveja artesanal aqui. Quer dizer, vai dando paliativo e o cara não precisa de direito, não precisa de salário. Então, né, tem essa geração que glamoriza essa relação. É só isso. Você vê um grande truque que surgiu no mercado há uns 5, 6 anos atrás, até eu fiz um pouquinho mais, é chamar o empregado de parceiro. O colaborador. Nossos parceiros, né? Ou seja, isso é neurolinguística. Isso é fazer com que o cara entenda que ele é um parceiro. Não é parceiro. Porcaria nenhuma. Olha, eu acho que vocês tocaram num ponto muito importante com relação à noção de direito e dessa confusão que as pessoas têm do que porque foi assim implantado de uma maneira tão profunda essa ideia do neoliberalismo de que nós somos indivíduos isolados um dos outros em competição, lutando pela sobrevivência, que as pessoas elas perderam noção daquilo que nos une. E o campo do direito, na verdade, ele deve ser um campo de regulação da construção de uma grande proteção de todos. E fica nesses mecanismos que o Dada ele falou. Agora, o que eu acho é que a gente precisa instituir os direitos, né? Então, o direito à saúde é um direito universal. E a gente vai ser confrontado agora com essas coisas básicas, né? No trabalho, por que eu digo isso? Que eu acho que há uma transição aí, né? Porque eu acho que o trabalho veja, Dada e Ayrton, tem mudanças que nós não controlamos. Então, assim, o emprego na empresa, na grande empresa capitalista, está acabando porque o Estado tem sido o escritório avançado desses setores e eles já colocaram isso em marcha. E a gente vai ter que constituir novas redes de produtividade em que o direito ao trabalho terá que ser reconstituído por novas legislações. E eu digo isso sociologicamente, repito, o que eu quero dizer é o que nós temos observado concretamente na mudança da sociedade. Então, é muito importante a gente pensar que o direito à saúde é o direito do trabalhador, que o direito à educação é o direito do trabalhador, que o direito à renda mínima é o direito do trabalhador, que o direito ao trabalho é o direito do trabalhador. E nesse conflito, a gente vai ter que entender que é fundamental a gente debater com a sociedade para que o poder público volte para as nossas mãos, volte para as mãos dos trabalhadores. E entender que alguma variação nos direitos trabalhistas com relação às corporações vão ter que ser revistos, né? Numa negociação, que é uma negociação, não é uma negociação... às vezes as pessoas acham que negociação é barganha, não é. Negociação é colocar na mesa, né, os valores que importam e as perspectivas que importam, mas é fundamental a gente demonstrar força. E como a gente vai demonstrar força? E aí eu convido as pessoas que estão nos ouvindo. Vamos eleger pessoas que nos representem. Não há outro meio. Não há outro meio. Assim, algumas pessoas elas podem dizer, mas e pegar em armas? Eu absolutamente não acredito nisso por um motivo muito simples. Tá? As armas estão na mão dessa estrutura. Então, os veículos participativos, os veículos da solidariedade, os veículos da ocupação do espaço público, isso envolve também manifestações de rua, sem dúvida nenhuma. Veja o caso do Chile. Mas o caso do Chile teve uma rua forte porque você superou perspectivas ideológicas e você teve uma massa muito ampla da população dizendo: estamos sofrendo os resultados das políticas neoliberais. Ali nas ruas do Chile, aquela massa, tinham pessoas que eventualmente têm um ideal liberal, mas que sofreram na pele as consequências desse modelo.
Então, eu acho muito importante a gente ter clareza que o direito do trabalhador são todos os direitos sociais, né? São todos os direitos trabalhistas, são todos os direitos que envolvem a liberdade e a possibilidade de livre associação, né? E que esse momento é um momento que um veículo fundamental hoje vai ser eleger as pessoas que representam, e mais do que pessoas, os grupos, os setores, os projetos que representam essa mudança. Então, a eleição municipal é absolutamente decisiva nessa mudança que a gente precisa iniciar. Beleza, Paulão, obrigado. Bom, gente, já bateu aqui 1 hora de live, né? Acho que deu para conversar bastante, a gente abordou aqui toda a temática, né? Se desse, a gente ficava aqui umas 2, 3 horas de papo, porque a conversa tá boa demais. Mas então, acho que vou encerrando por aqui. Acho que a gente cumpriu nossa função, né? Eu sempre repito que o bom debate é aquele debate que faz diagnósticos, mas que é propositivo, que propõe soluções também. Então, Paulo, vou ter 2 minutinhos para você fazer as considerações finais, o Ayrton também as considerações finais, e vamos curtir nosso domingão. Fiquem em casa. Manda lá, Paulão. Olha, uma alegria enorme, eu agradeço muito vocês pela oportunidade desse diálogo. Eu vou me manter em algo que o Ayrton disse repetidamente, que é a questão do amor, né? As pessoas, quando a gente fala em política ou em ciência de amor, as pessoas geralmente acham que é a gente deslocar para uma demagogia e para um afeto, mas o afeto ele é a fonte do conhecimento. O afeto é a fonte do conhecimento que se torna sabedoria. O professor sabe disso. E o amor, a gente não está falando, né, dessas farsas, né, do amor ciumento, do amor possessivo. A gente está falando de algo mais amplo. A gente está falando do entendimento de que nós somos parte da vida e de que, ao sermos parte da vida, nós temos responsabilidade de receber tudo que nós recebemos de amor próprio, que a Terra ela é o maior exemplo de amorosidade. E que nós temos a responsabilidade de nos tornarmos cada vez mais essa fonte nutridora de todos que convivem com a gente e particularmente das novas gerações. Então, se a gente não tiver essa dimensão da responsabilidade de trabalhar diuturnamente para que a vida seja melhor para nós e para as próximas gerações, não tem nada, não existe nada, né? Então a política está muito mal vista, com razão. O que a gente vê dessa amorosidade que eu tenho dito na política, nessa generosidade? Então agradeço vocês pela generosidade de compartilharem comigo essas reflexões, as pessoas que nos acompanharam, e vamos nos manter nesse momento em casa e conectados e com a firme posição de trabalharmos na transformação do mundo. Vamos juntos. Obrigado. Obrigado, Paulo. Grande abraço. Valeu. Então, considerações finais aí, por favor. Vamos lá. Obrigado, Paulo. Uma honra. Toda semana você é o terceiro que a gente faz o debate e toda semana eu aprendo muito e eu acho que isso vai ser muito útil para mim. Quero dizer a todos que o PDT tem um projeto de educação voltado para o jovem também. Que o PDT tem projeto para a cidade toda e que nós temos uma gama de prováveis vereadores extremamente competentes. Eu queria dizer a minha cidade, que é Atibaia, que me acolheu também e vai acolher muitos outros, porque é uma tendência da gente querer sair dos grandes centros para ter um pouco de qualidade de vida. Então, Atibaia vai crescer muito. A gente precisa organizar
rapidamente a educação e nos tornarmos exemplo de estrutura educacional, que é uma das coisas que as famílias querem quando mudam de cidade, né? Trazer uma faculdade para cá, ou duas, negociarmos com o espaço que também é privado, dar incentivo ao empresariado para que ele nos ajude em várias tarefas, inclusive com os jovens. Eu quero agradecer a todos também. Paulo, obrigado. Obrigado pela Lucinei tá aí, o Renato, a Iete está nos ouvindo, a professora Iete, né? Tem muita gente nos ouvindo e realmente é curto, mas também, imaginei, só nós três conversando, os outros não podendo falar, deve ser chato. Todo mundo deve falar, né? Então, obrigado mesmo, obrigado, Dadá, pela mediação maravilhosa de novo. Vamos pensar bem no próximo voto mesmo. Vamos pensar bem. Chega de ter empregados do prefeito. Não é? Nós somos empregados da população. É isso aí, gente. Bom, vamos encerrando por aqui. Bom domingo para todo mundo. E lembrando que vai ser o grande desafio da nossa geração nos próximos 20 anos é recuperar a credibilidade da praxis política e do conhecimento científico. É fundamental que o pensamento científico deixe o púlpito da academia e vá para a sociedade. Tá? Para que a gente fique livre de fake news, de falsas informações e que a gente não incorra no perigo de eleger falsos líderes e se livrar dos populistas, finalmente. Bom domingo a todos, gente. Grande abraço. Tchau, Paulo. Tchau, Dadá. Obrigado. Tchau, tchau.